Boa noite, boa noite. Estamos aqui ao vivo para mais um vídeo, algo esclarecedor sobre as Escrituras Sagradas. Deixa eu ajeitar aqui para deixar melhor centralizado, né? Só um minuto. Isso. Ok, acho que tá bom aí, né? Deixa eu ver. Mais distante, mais próximo. Aí, acho que aqui tá bom. Boa noite. Eu quero... Boa noite com você, tudo bom? Quero trazer uma palavra para abençoar a sua vida, algo diferenciado, algo acerca de conhecimento bíblico, né? Que tem sido algo fundamental nos dias de hoje, acerca do conhecimento das Escrituras. Temos feito esse vídeo há alguns dias, alguns vídeos, e uns amigos pediram para a gente compartilhar acerca da convenção de Abraão, acerca do chamado de Abraão. Eu quero trazer algo nessa noite para o nosso conhecimento sobre como Abraão conheceu a Deus, como foi o chamado de Abraão, como começou essa história de amizade, né? Como que eles tiveram o início de uma das amizades mais lindas da Bíblia Sagrada, onde Deus futuramente chama Abraão de amigo. Isso, Deus chamou Abraão de amigo. É algo muito sério, né? Quero compartilhar esse momento com você, e que, independente do seu credo religioso, que você acredita em Deus, que tem interesse em conhecer a Ele, é algo muito gratificante conhecer acerca das Escrituras Sagradas, né? Muito bom. Eu quero... Deixa eu centralizar aqui por causa da luz que fica um pouco atrapalhando. Isso, acho que aqui tá legal. Isso. Carlos Henrique, um abraço, meu irmão. Boa noite, Deus te abençoe. Depois deixa seu número aí, Carlinhos, que eu preciso falar com você, valeu? Trocar uma ideia com você depois. Um abraço. Então, gente, eu quero deixar esse vídeo como uma reflexão para futuramente alguém que depois seja alcançado por esse vídeo ser abençoado. A Bíblia vai relatar no livro de Gênesis sobre um acontecimento muito importante da história. Só um minuto. Gênesis aqui, livro de Gênesis, que tem por título o princípio. No livro de Gênesis, capítulo 12, é registrado que Deus, ele faz um chamado a Abraão e convida Abraão a se retirar da casa de seus pais e da terra deles para um lugar que Deus estava preparando para ele. Pois bem, eu quero falar acerca desse homem chamado Abraão, que até então se chamava Abrão. A Bíblia Sagrada, ela vai relatar que Abraão, ele morava na Mesopotâmia quando Deus o chamou
e o convidou a se retirar da casa de seus pais, da terra onde ele morava, para um lugar que Deus havia preparado para ele. Mas você já se perguntou como que isso aconteceu? Porque ao contrário do que muita gente pensa e também de como é ministrado nas igrejas, que do nada, professor Jean, um abraço, meu irmão. Ao contrário do que muita gente pensa, que do nada, de repente, Deus ele vai e chama Abrão e fala bem assim, ó, sai da casa do seu pai, sai da sua terra e vem para o lugar que eu vou te mostrar. Isso dá a entender e é ministrado muito nas igrejas isso, mas não foi desse jeito que aconteceu. Vamos ao conteúdo histórico da época. Abrão ele viveu na Mesopotâmia, na região aonde era um centro comercial da sua época muito potente, e o seu pai Terá era uma pessoa, um artesão que fabricava deuses da época. Como que isso acontece? Abraão ele foi contemporâneo de um tempo aonde o paganismo ele estava crescendo muito e a adoração a Nimrod passou a ser algo específico dentro daquela região. O que acontece? Abrão ele foi contemporâneo de Sem. Sem foi um dos filhos de Noé que saiu da arca e para aquela região foram povoar novamente. Haja vista que essas pessoas, antigamente eles não viviam como um tempo atrás de viver 50, 60 anos. A vida das pessoas era muito longa, eles viviam mais de 100, 200 anos. E Sem, ele já era um senhor. Então, a história vai relatar que Abrão ele conhece a Sem. E Sem então começa a orientar Abrão acerca do Deus que livrou eles no meio do dilúvio, do Deus que abençoou eles, poupou a vida deles e fez eles saírem da arca em segurança. Então o jovem senhor Abrão, ele, um jovem, um homem maduro, porém sem muitas experiências, ele começa a se admirar com aquilo. E ele queria transmitir aquele conhecimento que ele tinha passado a conhecer com outras pessoas, inclusive com a sua família. E o que isso acontece? O que isso traz para ele? Abrão ele chegou a um ponto aonde ele se tornou insuportável dentro do seu próprio seio familiar, sendo que uma das principais fontes de renda da família era a fabricação de deuses pagãos, de deuses como Nimrod e a rainha do céu, sua mãe. Quem foi Nimrod? Quem foi sua mãe, Semarimis? A Bíblia relata que Nimrod foi um dos descendentes que, ao passar o dilúvio, ele então junta pessoas, tempos depois, ele junta pessoas e com medo de um novo dilúvio, ele, após fundar Nínive, fundar a Babilônia, ele então constrói a Arca de Babel que todos nós conhecemos. E logo em seguida, ele é morto prematuramente. Então vamos ao contexto histórico da época de Nimrod para a gente voltar sobre a conversão de Abrão, o chamado de Abrão, perdão. Nimrod ele morreu prematuramente, mas ele havia fundado cidades, ele era tido como um rei, um referencial na sua época. E quando ele morre, a sua mãe, ela então diz que ele tinha virado um deus, e ela então começa a adorar ele. E geralmente no seu aniversário ela ia até um pinheiro, e nesse pinheiro ela dizia que ao dar presente ele então dava um presente também àquela pessoa que o presenteava. Havia uma troca de presentes. Alguns sugerem
não é uma comprovação, mas algumas sugestões. Alguns acreditam que esse pé de pinheiro, onde a mãe de Nimrod oferecia esses presentes, possivelmente foi o lugar onde ele foi enterrado ou morto. Mas isso não há uma comprovação científica. Então não podemos colocar isso como certeza. Porque isso que atrapalha muitas vezes. As pessoas trazem uma coisa como se aquilo fosse a mais pura verdade. E não podemos tratar dessa forma, porque senão isso vira um certo tipo de fanatismo religioso. Então o que acontece? Tetê, um abraço, boa noite, Deus abençoe. Então Nimrod, ao morrer, a sua mãe, ela começa a adorar ele, e para sua surpresa, o aniversário de Nimrod era datado como hoje, na mesma data do dia 25 de dezembro. Então ela começa a dizer o seguinte, porque todos sabemos que Nimrod matou seu pai e casou-se com a sua própria mãe. Então ela, ao ser tida como esposa, ela também era mãe de Nimrod. Então quando ele morre, ela começa a adorar ele. E ela fala assim, forte era ele, forte era Nimrod, e ele é um senhor, ele é o meu esposo. E o meu esposo, ele também é o meu senhor. Que ela estava considerando ele como um deus. Então, o que acontece? Ela começa a adorar ele como um deus, como o sol, que ele tinha virado o sol, que vinha a abençoar o seu povo. Então, ele começou a ser celebrado como Deus Sol e também como esposo. No acadiano, a escrita cuneiforme da época, os acadianos eles se referenciavam a Nimrod como o Deus Sol que frutificava e também como esposo. O esposo do acadiano que foi passado para o hebraico, por aramaico, ele é traduzido como Baal, B-A-A-L. Então, Baal, que é conhecido para nós também como Baal. Então, ali nasce o Deus Baal, o Deus que está na sua Bíblia, o Deus Baal. Então, o esposo, porque Baal quer dizer esposo. Então, o seu esposo passou a ser o seu senhor e ser o seu Deus. O Deus Sol, que também é conhecido na Bíblia Sagrada, porque as referências de Baal é esposo e Deus Sol. Esses eram os atributos dados por Simarimes a Nimrod. Então, no seu aniversário, ele pedia um sacrifício. E esse sacrifício, ela falava que o sacrifício que ele pedia era o seguinte: as meninas que nasciam naquela época do seu aniversário tinham que ter as cabeças cortadas e penduradas naquele pinheiro. Isso é histórico, isso é contexto que não foi inventado há 50, 60 anos. Isso é uma tradição que é contada há mais de 3.500 anos pelo povo da própria Mesopotâmia e também com comprovações arqueológicas disso. Então isso não é achismo. Isso não é uma coisa que Maurício viu em qualquer livro, qualquer panfleto e está dizendo isso. Não. Isso há comprovações históricas para mim estar dizendo isso. Eu sou um tipo de pregador histórico que gosta de trazer o contexto da história, para não ficar uma conversa atravessada e não trazer verdades acerca do que está sendo dito. E no seu aniversário, ao receber essa adoração com a cabeça dessas crianças, ele então dava o presente a essas pessoas que oferecia. Você se assemelhou a algo? O pé de pinheiro, a cabeça das crianças e o presente. E infelizmente, deixa eu te dizer, Jesus, um abraço, Juliana. Jesus, ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Isso foi criado pelo Papa, se eu não me engano, Gregório II. Mas eu posso falar isso outro dia, algo mais detalhado.
Já no século, há poucos séculos atrás, acho que o século 12 ou 13, de 12 a 14, o século, pelo Papa, se eu não me engano, o Gregório ou Pio X. Então, ao receber o presente, ele também dava. E aí você entendeu? E o nascimento de Nimrod era conhecido como 25 de dezembro. Mas isso a gente traz outro dia. Esse momento é só para aguçar um pouco a curiosidade de todos. Um abraço, carinho. Deus te abençoe. Então, vamos voltar. Esse mesmo Nimrod que era tido como um Deus, como um Senhor, ele passou a ser celebrado pelo povo daquela região e pela sua história de ser valente, corajoso, sair para as batalhas para vencer e ter a força da caça na sua mão e ser um desbravador, porque ele fundou Nínive, fundou Babilônia, fundou Babel. Ele também é representado, à luz da Bíblia, como em várias correntes teológicas, como um cavalo branco, dos 4 cavalos que saem dos selos do Apocalipse. O cavalo branco, muitos se referem ao próprio Nimrod. Por quê? Porque era um senhor em caça, com o arco na mão, sem flecha, saía para vencer e foi dado uma coroa de rei, porque ele era considerado como um rei pelo povo. Então o povo começou a adorar ele, e terá por ser um artesão, ele então começa a fabricar esses deuses. Em seguida, anos depois, a mãe de Nimrod também morre. E aqueles seguidores que estavam com ela disseram o seguinte: Nimrod veio buscar sua esposa e agora ele cuida do povo de dia e ela à noite. Então, a rainha do céu, que era celebrado como uma lua, passou a ser ela, e o Deus Sol Nimrod. E aí você vai ver em várias religiões pagãs do Antigo Testamento, você vai ver muitas das vezes o Deus Sol e a deusa Lua, ou a rainha dos céus, que você vai ver como Azera ou Asherá. Você vai ver como a rainha do céu, como a deusa da lua. Vários nomes eram dados a eles. Pois bem, nesse contexto que Abraão vivia, nesse contexto de total paganismo, Abraão vivia. E ao conviver com Sem, ele quis dizer: não, a história é diferente, a história é desse jeito. Então chegou um ponto que Deus, ele via aquela situação de Abraão e ele falou: Abraão, sai da sua casa, sai da sua terra e vem para uma terra que eu vou te mostrar. Detalhe, vamos lá. Deus, ele chama Abraão para fora da sua tenda. Ao sair da sua tenda, Abraão, ele é confrontado ao ouvir uma voz, e essa voz então diz: olhe para os céus, conte as estrelas se você puder contar, porque assim vai ser a sua descendência. Olha para as areias do mar, tenta contar se você puder, porque assim vai ser a sua descendência. Ali Deus estava fazendo 2 revelações a Abraão. Primeiro, as estrelas do céu, que se ele pudesse contar, ali seria a descendência do povo hebreu, que partiria dele, se tornaria hebreu, depois israelitas e hoje judeus. A descendência desse povo é uma descendência que Abraão jamais poderia imaginar, podia contar. Por quê? Hoje existe aproximadamente 6,5 milhões de judeus, mas a sua descendência é incontável. Muita gente que é brasileiro, mas é descendente de judeu, também é judeu. Muita gente que é alemão é descendente de judeu, então é incontável. E as areias do mar, Deus estava dizendo o seguinte: olha, das águas, porque através das águas encontra a areia do mar. Ele estava dizendo: a água que purifica seria o Messias, e as areias do mar, os povos. Então, através do Messias, que é um descendente de Abraão legal, as areias do mar seriam alcançado pela água que purifica, pela água que trabalha, que limpa,
e essas areias seriam alcançadas. Ele está dizendo que através da descendência de Abraão, as areias do mar, que são os povos da terra, seriam abençoados por ele. Você sabia disso? É interessante, né? Muito interessante. A Bíblia ela é muito rica em conteúdo. E Deus então ele fala: Abraão, sai da sua terra, sai da casa do seu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Há um detalhe: quando Deus mandou Abraão sair da sua casa, sair da sua terra, ele saiu realmente, mas ele não deixou ninguém para trás. Sabia disso? Ele não deixou ninguém para trás. Ele levou todo mundo com ele. Interessante, né, Carlinhos? Interessante. Ele não deixou. O seu pai foi com ele, a sua mãe, os seus empregados, o povo dele foi com ele. É tanto que a Bíblia relata que Terá morreu a caminho de Canaã, a caminho da terra. E mais ainda enriquecedor, Terá ele não conhecia quem era o Deus que havia chamado ele. Ele fez uma atitude de fé e confiou em quem estava chamando ele. E ele sai daquela terra. Mais à frente você vai ver que ele se afasta do seu sobrinho Ló, e Ló ele é capturado. Então Abraão vai numa guerra e ele vence aqueles reis, 5 reis que eram comandados por Queror-Laomer. Esse Queror-Laomer, todos nós já estudamos sobre ele. Ele é o mesmo rei Hammurabi que fez aquele código de Hammurabi que todos nós estudamos no ensino médio, ensino fundamental, perdão. É o mesmo Hammurabi. Então aqui há uma revelação de Deus, porque através de Abraão Deus venceu Queror-Laomer, que é Hammurabi. Através das escrituras Deus venceu a Babilônia, porque Hammurabi fez o código, que é o código babilônico, que foi tudo emendado por ele. Então, ao vencer eles, Abraão ele sai vitorioso, e no caminho ele encontra Melquisedeque. E Melquisedeque então revela a Abraão quem era o Deus que ele estava em busca. Que ele fala: bendito seja Abraão, servo do Deus Altíssimo. No original, aqui essa aqui é a Bíblia judaica. No original, Abraão faz uma pergunta a Melquisedeque. Ele faz uma pergunta, aqui, essa aqui, ó, muito interessante. Vale a pena você estudar essa aqui. Um abraço, Clebinho. Saudade de você, cara. Então, ele fala: quem é o Deus Altíssimo? Interessante, né? Quem é o Deus Altíssimo? E ele então, por um ato de muito respeito, quando ele é apresentado e ele tem a dimensão de quem é o Deus que ele está servindo, ele tem a atitude de ser aprovado diante de Deus, no qual Sem disse a ele. E o que Sem disse a ele? Sem disse: olha, Sem relata a história, fala: olha, houve um antepassado nosso, houve nossos antepassados, que um foi morto porque ofereceu aquilo que era de melhor dele, e por inveja ele foi morto, mas ele foi aprovado diante de Deus. Então Melquisedeque, ao receber Abraão, ou ao abordar Abraão, ele oferece o dízimo daquilo que ele tinha, e também oferece um sacrifício logo em seguida, para eles querendo o seguinte: eu quero ser aprovado por Deus. E aí, então ele parte a caminho da terra que Deus havia prometido ele, mas ele não sabia que terra era essa. Ele não sabia onde era, e Deus ele foi dando umas porções a Abraão, e Abraão ele foi tendo dimensão de toda Canaã, aonde Deus havia prometido a ele. Então você vai entender que há um contexto dentro do próprio texto, que não foi por acaso, da noite para o dia, que Deus ele resolveu falar assim: Abraão, sai da sua casa, da sua terra,
Sabe por quê? O que eu quero compartilhar? Deus, ele não é irresponsável, certo? Deus não é irresponsável. Como, Maurício? Tem gente que vê e fala: Deus chamou, Deus escolheu, e a pessoa vai, eu vou, Deus vai estar capacitando. Você vai ser capacitado todos os dias. Todos os dias você vai ser capacitado até o final da sua vida, porque nós estamos em um estado de aprendizado constantemente. Mas Deus, ele não é responsável de te jogar numa situação onde ele não está te preparando e não sabe que você tem uma base para poder enfrentar aquilo. Então fica um aviso para nós, pregadores e os cantores, as pessoas que estão no campo. É fundamental obedecer a voz de Deus, mas ainda mais fundamental é saber o momento da preparação. Paulo foi escolhido por Deus, Paulo foi apresentado pelo próprio Deus, ele foi chamado, pelo próprio Deus através de Cristo. Mas há um fato interessante: Paulo começou naquele pique todinho, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal, e Deus arrumou um jeito de deixar Paulo sendo preparado. Paulo viveu 14 anos entre Arábia, Tarso, sendo 14 anos preparado. Jesus começou seu ministério aos 30 anos. Ele foi para a cruz com 33 anos. Martinho Lutero foi confrontado por Deus na sua juventude, a caminho, quando teve a tempestade. Bruno, um abraço. Tamires, paz do Senhor, Deus te abençoe. Ô Bruno, depois você manda seu número, que eu formatei o celular, acabei perdendo, tá? Preciso falar com você. Liane, um abraço, Deus abençoe. Então, você vai ver que depois que o Lutero se prepara na academia de letras, que o Lutero ele tem a sua formação, é que ele vai ser preparado, ele está preparado para confrontar o sistema da época aonde ele pregou suas 95 teses. E Rony, tamo junto? Esse Rony é uma figura. Então, você entende isso? O que eu quero trazer nesse momento, através da conversão de Abraão, é que Deus chamou Abraão, mas no caminho Deus ele foi preparando Abraão. Ele preparou ele, moldou ele, para depois ele falar assim: vem, sai da casa do seu pai, da sua terra, para uma terra que eu vou te mostrar. Não foi da noite para o dia. Deus ele jamais vai fazer algo da noite para o dia. Ele vai sim, no meio do caminho, como eu já disse, te preparando, e você vai galgando degraus aonde você vai sendo capacitado por ele. Mas ele jamais vai te jogar numa boca de 09 para chegar lá na frente e dar tudo errado e você dizer: Deus se enganou. Não tem aquela história dos pregadores, que tem uma fábula que é muito contada no meio evangélico? O cara que não estuda a Bíblia, não busca antes uma base daquilo que ele vai pregar, chega na hora, ele fala: eu tinha uma outra mensagem aqui preparada, mas Deus preparou outra aqui, mudou tudo. Isso é mentira, cara. Isso aí é preguiça de estudar as Bíblias Sagradas, não tem base disso, porque Deus, ele jamais se engana. Quem se enganamos fomos nós, não Deus. Deus ele já sabe desde o início o que tem que ser feito. É nós que temamos e queremos fazer as coisas diferentes. Missionária Elizabeth, mulher de Deus, Deus te abençoe. Então você está entendendo como é a situação? Sai da sua casa, sai da sua terra. Havia um sistema de paganismo muito grande na Mesopotâmia, onde estava muito vivo a adoração a Nimrod e a sua esposa mãe. Ou seja, quando alguém vir te falar quem é Baal, você vai dizer: Nimrod, esse Nimrod ele foi morto e a sua mãe começou a adorar ele como Deus Sol. E ela dizia a todos: ele é o meu esposo. E o esposo no acadiano
ele passa para o aramaico como um Baal. E Baal, ele quer dizer Baal, como está na sua Bíblia. Então ali começou a adoração ao Deus Baal. Entendeu? Então, entenda que Deus, ele tem um grande chamado para todos nós. Mas ele jamais vai fazer da noite para o dia aquilo que possa te colocar em uma situação onde ele vai te perder depois. Eu dei um exemplo de Lutero, eu dei um exemplo de Paulo, e eu dou um exemplo de você. Deus está te preparando para o momento. Maxwell, eita, aí sim, eu me sinto honrado, Maxwell. Um dos melhores pregadores que eu gosto de ver, sem demagogia nenhuma. Eu sempre te falo isso, né, meu irmão? Você é um referencial para a minha geração. Então, entenda isso. Sair da sua casa, da terra do seu pai, não quer dizer você abandonar ninguém. Porque, como eu disse, Abraão, ele saiu sim da terra, ele saiu da Mesopotâmia, ele saiu da terra dos caldeus ali, ele saiu. Porém, ele não deixou a sua família para trás, ele não deixou o seu pai para trás, ele levou com ele. Então entenda isso. Entenda isso, que há um chamado de Deus sobre a nossa vida, há um legado de Deus, mas para você galgar e chegar até onde Deus ele quer te levar, você vai ter uma história no caminho. Para quando você encontrar os momentos de adversidades, Deus ele vai te fazer lembrar da trajetória que te fez chegar até ali. E aí você vai confiar nele. E aí você vai acreditar que ele está no controle. Por quê? Porque ele te provou em toda a caminhada que ele foi fiel a te fazer chegar até onde você está hoje. Essa é a confiança que temos que ter no Deus de Israel, no Deus que fez os céus e a terra. Você está entendendo? Muito interessante isso, muito bom. Eu fico muito admirado quando nós aprendemos acerca das Escrituras, porque ela é enriquecedora e ela vai nos levar a galgar caminhos e degraus que jamais poderíamos imaginar chegar. Mas ela vai nos levar nesses caminhos e vai nos orientar o caminho a ser seguido todos os dias. Entenda, eu repito, Abraão foi chamado, ele obedeceu a voz que estava chamando ele. Ele teve um ato de fé por confiar, mas ele é apresentado a Deus por Melquisedeque. E Melquisedeque, o interessante é que a pessoa de Melquisedeque faz uma referência ao próprio Jesus Cristo. O que isso quer dizer? Carlos Henrique, meu primo, um abraço. Antônio dos Reis é o cara. Então, quando Deus nos chama, nós estamos a caminho do encontro com o Filho de Deus, o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que é Jesus Cristo, porque ele é o responsável de nos apresentar a Deus. Porque através dele é que entregamos o nosso ser e oferecemos um sacrifício de louvor junto dele, para que ele leve até Deus e seja apresentado Deus para nossas pessoas através dele. Essa é a função de Cristo. Então, vamos ter essa confiança em Deus, que estamos em um caminho ao encontro de Deus, temos as guerras, Deus vai nos fazer vencer, mas só iremos conhecer a Deus através do seu próprio Filho, que é o sacerdote de Jerusalém. Quem é o sacerdote de Jerusalém? Quem é o sacerdote? Jerusalém, ele vem do hebraico, Yerushalayim, e sempre teve esse nome, sempre teve esse nome. Ele é o sacerdote eterno. E Deus, ele veio ao encontro de Abraão. Antes de Deus abençoar Abraão com um filho, antes de Deus abençoar Abraão com uma descendência grande,
Primeiro, Deus escolheu Abraão e chamou ele, e depois se revelou para Abraão. Então entenda uma coisa, o momento que você está vivendo agora pode ser uma forma de Deus estar chamando sua atenção para te fazer um grande chamado, porque lá na frente existe uma porção muito grande da parte de Deus para te dar as heranças daquilo que pertence a você, que você nem sabe, mas que Ele já preservou e está segurando para você desde a fundação do mundo. E entre essa herança, o melhor de todos, sabe o que é? A salvação e a vida eterna. Essa é a maior riqueza que o ser humano pode ter. Entenda isso. E que Deus ele possa te abençoar ricamente. E outro dia voltamos com outros temas. Para estar finalizando, eu quero dizer que sabe como Abraão foi agraciado no Monte Moriá? Essa parte eu vou falar só para ter um aperitivo para um outro vídeo. Abraão, ele subiu ao Moriá com Isaac. Isaac não era uma criança como você aprendeu nos livros, como você vê em filmes, como você vê em clipes musical, não. Abraão não era uma criança, Isaac não era uma criança. Isaac tinha aproximadamente 40 anos de idade. Abraão tinha mais de 100 anos de idade. E quando ele sobe no Moriá, o milagre do Moriá não foi a obediência de Abraão em ouvir a Deus. O milagre no Moriá está na voluntariedade de Isaac a se deitar sobre o altar. Sabe o que é isso? Cristo foi voluntário sobre o altar. Maurício, me prova sim. Um altar, ele tem que ter lenha, tem que ter fogo, tem que ter cutelo, lança ou faca ou espada, e tem que ter pedra. Então vai. Jesus, pega essa, hein? Jesus ele foi no Gólgota, Monte da Caveira, era uma rocha, uma pedra. Então tinha pedra. Ele tinha que ter lenha, tinha que ter madeira. Jesus ele subiu sobre a pedra, ele ficou em cima da lenha, ou seja, o altar estava pronto. Tinha que ter cutelo, tinha que ter algo para cortar. O centurião furou do lado de Jesus, então havia um cutelo. E fogo, o fogo tinha, porque ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, e ele entregou o seu Espírito. Ou seja, o Monte Moriá, Isaac foi voluntário, e Cristo também subiu voluntário, não porque o pai queria dar o seu filho em sacrifício como Abraão, não, porque o filho foi voluntário em subir ao altar porque tinha um propósito maior, que era obedecer o pai. E Jesus obedeceu o pai e se fez voluntário no altar do Gólgota, para que eu e você pudéssemos alcançar as promessas de Abraão. Pegou essa? Que Deus te abençoe e até a próxima em nome de Jesus.